Oi, gente. Mais uma vez, muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. Hoje eu tô, assim, especialmente feliz com os meus dois convidados. A gente vai trazer um tema de extrema relevância, complexo, e que a gente vai tentar facilitar aqui para o entendimento de todos. Então, aqui eu recebo o Coronel Hobbes, que tem uma vasta experiência na Polícia Ambiental e é um especialista no tema que nós vamos abordar aqui hoje. Inclusive, eu conheci este tema através de uma palestra dele e de um livro que ele lançou, que ele vai contar mais pra gente aqui, ó. Isso, exatamente. E nós temos aqui a nossa querida Rosângela, que é a diretora técnica da Ampara Animal. É isso aí. Vocês vão entender por que essa mulher maravilhosa é a nossa diretora técnica e é uma especialista em bem-estar animal e bioética. A melhor veterinária desse Brasilzão. Muito bom. Que mesa maravilhosa! Bom, o tema que a gente escolheu aqui hoje, então, para levar a informação, né, para as pessoas que estão nos assistindo, é a conhecida teoria do elo. Eu vou pedir, então, para ninguém melhor do que, né, nosso querido Hobbes, para simplificar o que significa essa teoria e por que ela vem ganhando cada vez mais visibilidade e importância. Vou começar um pouquinho antes. Tá bem. Vamos falar assim. Bom, primeiro, nós estamos falando aqui de segurança pública. Perfeito. Nós estamos falando aqui de violência contra as pessoas que tem uma repercussão na violência contra os animais. Perfeito. E, por vezes, a violência contra os animais, por meio dela, se detecta a violência contra as pessoas. É disso que a teoria do link está falando. Então, é até importante que os nossos amigos que estão aqui nos dando a honra, né, nos brindando com a presença e estar ouvindo, que as pessoas percebam o seguinte. Mas Hobbes, Juliana, Rosângela, não estou nem aí com o bicho. Bicho, eu não me importo. Mas eu pergunto, você se importa com a sua filha? Você se importa com a sua esposa? Você se importa com você? Então é disso que nós estamos falando. Aí ele amplia o ciclo. Aí ele consegue entender. Então, veja, se eu estivesse falando só para organizações de proteção animal, qualquer coisa que a gente fale que tem a ver com proteção animal, todo mundo vai gostar, a pessoa vai entender, porque tem um vínculo de relacionamento com o respeito ao animal. Então, mas não é que eu não estou falando para essas pessoas, mas eu gostaria que as outras pessoas também percebessem dessa relação. E a forma de explicar, tem que entender bem o que eu estou falando, a forma de explicar é a pessoa perceber o impacto que o que nós estamos explicando vai e pode causar para a vida dela. Perfeito. Filhos e esposa. Então, nós estamos falando da teoria do elo, ou antigamente, como a gente chamava, a teoria do link. Tá? Então, basicamente, ela estuda a relação entre violência contra as pessoas e violência contra os animais. E violência contra os animais e violência contra as pessoas. Então, já dei um spoiler aqui e a gente continua daqui a pouco um pouquinho mais. Bom, parece tão óbvio, né? Quando a gente ouve falar sobre isso. Inclusive, eu acho que um termo que está completamente ligado a essa teoria é o termo saúde única, né? Ele está sendo difundido, né? Eu falo que muitas vezes a gente acha que ele está mais conhecido, mas a gente está muito numa bolha, né? Com certeza. A gente aqui em São Paulo, e principalmente o nosso ciclo de pessoas e de convivência, faz com que a gente tenha uma ideia errônea, né, do conhecimento geral, né, do Brasil, que eu falo que é imenso, né, e que muitas vezes a gente se engana pensando que essa informação chega até as pessoas, né? Enfim, as pessoas que a gente precisa levar a informação. Explica, por favor, para as pessoas entenderem, Rô, o que é o termo saúde única? Na verdade, saúde única seria um conceito onde você tem uma intersecção entre a saúde ambiental, né, a saúde daquele ambiente, a saúde das pessoas, a saúde pública e a saúde dos animais. Isso está tudo interligado, né? Não tem como você ter um ambiente perfeito se as pessoas estão, obviamente, com situações, com doenças, com riscos de zoonoses, não tem como você ter os animais saudáveis e aí você não vai ter essa conexão com a saúde das pessoas. Então, a gente precisa cuidar da saúde dos animais, a gente precisa cuidar da saúde do ambiente para garantir a saúde dos seres humanos. E a violência entra aí, né? Quando você tem, por exemplo, dentro de um lar, um ambiente disfuncional, você tem ali uma família, né, multiespécie, onde você tem um problema de violência, um problema de doença ou algum desequilíbrio, você vai afetar todos os membros daquela família. E o animal acaba sendo uma sentinela, porque ele é um dos mais vulneráveis. Então, tudo começa com ele. A doença começa com ele, o abuso começa com ele, a violência começa com ele, porque ele é o mais vulnerável
dentro dessa família multiespécie. Até acho interessante a gente desdobrar essa questão dos animais serem as sentinelas, né? Que é justamente os indicadores, né? Que são as primeiras vítimas a serem agredidas. E isso acaba indicando que provavelmente naquele ambiente existe um outro vulnerável em situação de abuso. Quem a gente poderia incluir, Robes, nesse ciclo, né, dos vulneráveis? Deixa eu só fazer, não é uma correção, mas uma observação. Nós não temos estudos científicos que indicam que haja uma progressão ou uma regressão. Uma regressão. Começando com animais e terminando em pessoas, ou começando com pessoas e terminando em animais. Nós temos estudos que indicam a relação. Tá. Então, assim, falando de zoofilia, desculpa aqui, mas todo mundo precisa ouvir, que normalmente há muitos casos de estupro de crianças e senhoras e muitos casos de zoofilia animal. Isso aí é uma coisa muito clara, acontece muito, a gente quase não tem dados, mas a gente sabe que acontece. Então, assim, no ambiente familiar, sempre tem, ou normalmente tem essa pessoa que por suas características, a gente vai desdobrar isso mais, usando exatamente a palavra que você falou, ela acaba recebendo aquele nível de violência dos seus pais, e esse é o ciclo que a gente vai explicar, e ela continua realizando esse ciclo na sua família. Uma das formas dele ter a família sob o seu jugo é exatamente ameaçá-las por meio daquilo que mais importa na maior parte das vezes. Quando você tem uma família multiespécie, por exemplo, um animal. Então a pessoa vem, bate, estupra, etc. Todo mundo fica com medo que aconteça com ele aquilo que está acontecendo com aquele animal. Então, assim, todo mundo que estiver nesse ciclo dentro dessa família e que não é essa pessoa que agride, é vulnerável. E nem sempre a gente tem uma senhora, a gente não, tem criança, tem esposa, tem outros filhos. Então, assim, dentro desta família, quem não é essa pessoa que está aplicando a violência, ela acaba sendo vulnerável. Não é o conceito da lei, mas é o conceito que acontece. Então, acho que, para dizer da melhor forma, não necessariamente começa com os animais, mas ele fica mais evidente a partir do momento que eles não têm voz para se defender e que acho que existe uma liberdade maior por parte do agressor de, no caso, manifestar essa violência, né? Eu acho que quando se trata de um ser humano, que ele pode falar, ele pode denunciar, ele pode, né? Não fica tão explícita a questão. Então, mas veja bem, você tem razão e a Rô também acertou, é isso mesmo, né? Esse termo sentinela foi cunhado por Fernando Tapia em 1971. Ele falava que quando há animais, de alguma forma, explorados, né? Psicologicamente ou com lesões, etc., aquilo é uma situação que deve ensejar uma pesquisa maior em relação àquela família. Né? Isso é uma coisa que cada vez mais as pesquisas vão indicando. Agora, óbvio, o animal não fala e ele não tem como se proteger. Mas perceba que nem sempre só isso acontece. Nós temos casos, inclusive Maria Padilha fala isso nesse livrinho aqui, fantástico. Mostra mais para o pessoal poder... Olha, nesse livrinho aqui, fantástico esse livro. A quantidade de pessoas que não saíram de casa, porque se sair de casa, aquele autor da violência vai matar o cachorrinho, o gatinho que é de estimação dela. E por isso que lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem algumas experiências, claro, que precisam melhorar, de que esses abrigos para pessoas que passam por esse tipo de situação aceitam animais. Porque muitos casos de pessoas dizem, olha, eu fico apanhando em casa, mas se eu sair de casa, o meu animal vai morrer. Então, assim... o animal é uma sentinela, mas às vezes ele não está sofrendo. Mas aquela pessoa que está sofrendo fala, se eu sair daqui, a próxima vítima vai ser o animal. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui só para vocês verem. Por favor. Vou ler aqui para vocês. Não vou dar nomes, tá? Em atendimento de denúncia que versava sobre maus tratos a animais domésticos, pelo local acima citado, entramos em contato com o senhor tal, residente no local, que, segundo informações de seus filhos e vizinhos, após uma discussão com o marido, a mesma, em um momento de fúria, veio arremessar seu cão contra o muro, onde o animal veio a sofrer fratura em uma das suas pernas, ocasionando um grande inchaço e dificultando sua locomoção. Diante dos fatos, lavramos em desfavor do tal auto de infração. Então, assim, isso é um caso claro de link. Isso aqui é uma ocorrência da polícia. Quando eu estava pesquisando, peguei essa ocorrência para trazer para o pessoal ouvir. Isso acontece. Então, assim,
O marido brigou comigo. No caso, foi uma mulher, hein, que é raro. Normalmente, 90% das ocorrências de maus tratos aos animais são perpetradas por homens. Tá? Nesse caso, foi uma mulher. O marido brigou com ela. O que ela fez? Pegou o cachorrinho de estimação, puf, na parede. É uma coisa assim, assim, não é um caso esporádico. Tem muita relação e que a gente vai, na medida das pesquisas, apresentando para o pessoal aqui. Você quer complementar, Rô? Eu acho que, resumindo isso que ele falou e explicou muito bem, assim, quando você tem um abuso, uma violência contra o animal, as pessoas daquela casa estão em risco. E quando você tem um abuso e uma violência contra qualquer ente daquela família, o animal também está em risco. Então, os dois acabam sendo sentinelas um para o outro, né? A gente fala da sentinela para, obviamente, os órgãos oficiais que recebem essas denúncias dos animais, que muitas vezes não dão a devida importância, né, àquele fato, ficarem realmente de olho, porque aquilo é a ponta do iceberg, né? Mas isso é vice-versa. Então, o animal que está numa situação, naquele lar onde você tem uma violência contra crianças, homens, mulheres, idosos, aquele animal também está em risco. É por isso que normalmente a gente fala, pessoal, quando for atender uma ocorrência como essa, se é ocorrência de maus tratos aos animais, entrevista as pessoas, porque não é só aquele animal que está sendo maltratado. E se você vai atender uma ocorrência de maus tratos, violência doméstica contra as pessoas, pergunta para as outras que aparentemente não sofreram se também aquele animalzinho não é vítima de maus tratos. Não é? É uma relação, é um link, é um elo. Sim. E esse ponto que você comentou da coerção, utilizar o animal como uma forma coertiva de manter aquela pessoa dentro da residência, isso é muito estudado, né? Nos Estados Unidos tem trabalhos de mulheres que vão para os abrigos e quando elas chegam, parece que mais de 55% delas relataram que elas ainda não tinham saído de casa, ainda não tinham denunciado os seus cônjuges porque os cônjuges ameaçavam que se elas saíssem, eles iriam matar o animal. Então, por isso que é importante, dentro de uma política pública, dentro dessas casas de acolhimento a essas mulheres, ou, obviamente, outras pessoas vítimas de violência, você ter a condição da pessoa levar o seu animal. Então, é importantíssimo isso. Trazendo para a realidade brasileira agora, né? Há quanto tempo já existe, né, no caso, essa amostragem, né? E como é que a polícia está lidando com isso no dia a dia, na prática? Eu não sei, Rô, me ajuda aí. Mas, enfim, estou me apoiando dela, né? Para especialista. Não. É o seguinte, deixa eu só voltar um pouquinho, para as pessoas poderem entender. No Brasil, assim, o primeiro relato que eu, como pesquisador, tenho desse assunto é de 2011, no Brasil. Maria Padilha, esse livrinho fantástico aqui. Ninguém tem mais, só eu tenho. Tira o olho. Né? Depois foi o meu próprio trabalho, que foi de 2012. Exato. Tá? E assim, e de lá para cá a gente vem vendo outros trabalhos, falando no Brasil. Mas nos Estados Unidos, isso vem sendo estudado desde 63. Uau! E aqui que começa algo que eu acho que assim, é super importante para as pessoas entenderem. A teoria do elo, ela não começou para estudar crueldade animal. A teoria do elo começou para estudar homicídio. Através de uma tríade chamada tríade do homicida, tríade do sociopata. Um cidadão chamado McDonald, lá nos Estados Unidos, ele em 63, a maior parte dos estudos são americanos, tá? Ele era médico psicanalista. Ele começou a querer entender por que uma pessoa mata outra pessoa. O que justifica isso? Aí o que ele fez? Ele foi em hospitais, onde haviam... Hospitais não. Prisões, onde haviam pessoas já condenadas por homicídio. E ainda naquela época, a forma de fazer as entrevistas com as metodologias científicas da época era assim, ó. O cara preenchia um papelzinho, um formulário. E ele fez várias questões para tentar entender o que essas pessoas tinham em comum. Homicídio, 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 homicídio. O que será que eles têm em comum? Ele percebeu que 3 situações eram comuns na maior parte deles. Eles faziam xixi na cama quando eram crianças. Isso chama enurese. Provavelmente por causa de medo. Provavelmente por causa de medo. Enurese noturna. Segundo, pirotecnia. Colocavam fogo nas coisas. E terceiro, eram cruéis com animais. Aí ele continuou esse estudo. Mas 2 outros, chamados Hellman e Blackman, estudaram o mesmo estudo dele 3 anos depois. Ele estudou em 63 e esses 2 estudaram em 66. Aí eles
aplicaram o mesmo método e a mesma pesquisa em outras penitenciárias, mas não só para homicidas, mas para pessoas condenadas por crimes violentos, por exemplo, lesões corporais e tal. Chegaram à conclusão que também era comum essa tríade. E aí, essa tríade do sociopata, do homicídio, passou a se chamar tríade da pessoa violenta. Então, perceba aonde que nós vamos chegar. Nós começamos estudando homicídio e vamos chegar na teoria do elo. Em 71, um cidadão chamado Fernando Tapia, ele falou, olha, se na década de 60 estudaram pessoas que tinham características comuns quando eram crianças, por que eu não vou estudar as crianças? Elas mesmo, crianças. Bom, aí ele foi num hospital psiquiatra que tinha crianças cuja característica comum era exatamente a crueldade animal persistente. Né? Continuava praticando. E aí ele concluiu o seguinte, que o que elas tinham em comum? Lares caóticos. Lares caóticos com pais violentos, que batiam, que não respeitavam e que eram cruéis com animais na frente deles. Isso é uma coisa super importante, porque na medida que você vai tendo esse tipo de situação numa fase de desenvolvimento da criança, e eu não sou médico, hein? A impressão, né, o que os médicos falam é que assim, você está transmitindo para essa criança esses valores. Né? Você deixa de ter empatia, aquela criança fica insensível e ela aprende esse ciclo de violência. Não tem remorso. Não tem remorso. E é isso que gera o ciclo que lá na frente, Phil Arco e Francione vão cunhar a teoria do link, a teoria do elo. Né? Que é esse ciclo de violência que passa de família, de pai para filho, ou de mãe para filho, e que só vai quebrar o dia que tiver uma intervenção. É exatamente assim que ele fala. Então, assim, a teoria do elo começa com uma situação de estudar homicida. Uhum. E não deixa de ter relação. Porque depois você vê que as pessoas violentas, mas não é só homicídio, mas homicídio também é um crime violentíssimo, é o pior de todos. Exato. E é disso que nós estamos falando. Uhum. É isso que nós estamos estudando, é isso que nós estamos pesquisando. Bom, falei lá do comecinho, passamos por Tapia, Phil Arco. Aí, no Brasil, a nossa querida Maria José Salles Padilha escreve esse livro chamado Crueldade com Animais, Violência Doméstica contra Mulheres, uma Conexão Real. Então, você imagina em 2011, porque para molecada, eu sou velho, mas para molecada que tem 20 anos, você vê que a coisa, né? O que ela fez? Ela acho que é Pernambuco, não sei, eu não me lembro, acho que é Pernambuco. Ela pegou, conversou com a polícia, ela desenvolveu uma metodologia, umas perguntas, e ela e os policiais iam na delegacia da Polícia Civil. A hora que a mulher, que tinha acabado de sair para fazer uma denúncia de que tinha sofrido violência doméstica, ela pedia para essa pessoa, se ela quisesse, responder um questionário. Uhum. E esse questionário apontou, a Rô sabe de cabeça, eu não lembro, apontou uma porcentagem enorme de mulheres que tinham, ela sofrido violência e os seus animais também. E aí, por isso que ela chama, violência doméstica contra mulheres, uma conexão real. Esse é o trabalho no Brasil, até onde eu conheço, que cunha a teoria do elo no nosso país. E a partir de lá, a gente tem estudos fantásticos. Rô pode falar aí, eu me lembro aqui de cabeça do doutorado da Liza, né, que é super recente, é super bacana, e um monte de gente que está estudando, né? Especialmente agora estudante de medicina veterinária, biologia, que procura a gente. É fantástico. Então, o tema está eclodindo, graças a Deus. Uhum. Não, acho que a Maria Padilha realmente foi um marco aí, o estudo dela. Ela foi homenageada esse ano no Congresso de Medicina Veterinária do Coletivo. Ela foi uma das homenageadas. E eu me lembro quando ela fez esse trabalho, realmente ela fez na periferia, né? Camaragibe, Recife. E ela teve muita dificuldade até de fazer essas entrevistas, né? As pessoas não estavam entendendo por que ela estava fazendo aquele tipo de pergunta. Quer dizer, uma mulher vítima de violência doméstica responder sobre os animais. E só voltando um pouco que você falou dessa violência aprendida pelas crianças. E depois eu falo sobre a polícia. Tá. Existe essa teoria muito importante, né? De as pessoas saberem. A criança muitas vezes é violenta contra os animais por uma violência aprendida. Então, ela observou o pai e a mãe sendo violento com os animais. Ou uma violência redirecionada. Então, ela sofre violência, o pai ou a mãe bate nela e ela desconta no animal. Uhum. É uma forma de ela lidar com aquela violência. Então, muitas vezes nem é
que o pai ou a mãe batem no cachorro ou violentam o gato, mas a criança faz isso porque ela tem aquela angústia. A forma de exteriorizar. Exatamente, ela desconta no animal. E eu acho que esses estudos são extremamente importantes em relação à tua pergunta das delegacias. Isso é muito novo. Eu acredito que na década de 90, final da década de 90, começaram as delegacias relacionadas ao meio ambiente recepcionar essas denúncias mais relacionadas com animais domésticos, né? Violência de cães e gatos. Não existiam delegacias especializadas, não existiam delegados especializados para recepcionar esse tipo de denúncia. E as pessoas também não estavam acostumadas, né? As pessoas não sabiam o que fazer. Eu acredito que com o advento das mídias sociais, da internet, o trabalho das organizações não governamentais falando sobre isso, as pessoas começaram a entender que é um crime, que existe uma lei, né, a 9.605, a Lei Federal de Crimes Ambientais, que elas podem ir denunciar e que, obviamente, os órgãos vão dar uma resposta àquela denúncia. Mas isso é uma coisa muito recente no Brasil. Né? Eu vejo que é do final da década de 90, mais na década dos anos 2000 para cá, que a gente começou a ter delegacias especializadas. E hoje acredito que a gente tenha algumas dezenas aí de delegacias espalhadas pelo Brasil. Olha, eu queria falar que a polícia ela passa por um processo de amadurecimento também. Porque não é um assunto... Olha, para vocês terem ideia, quando eu cheguei na Polícia Ambiental, estou falando no começo da década de 90, esse assunto ele era tido como um problema de zoonose. Maus tratos aos animais, a gente pegava a denúncia... Ligava para a carrocinha. Exatamente. E aí a carrocinha apreendia o animal e o animal ele era... Eutanasiado. Essa é a realidade. É a realidade. Eu sei porque passei por isso. Que eu já achava um absurdo naquela época. E tem um outro problema que a gente enfrenta. Por isso que eu falo que é um processo de amadurecimento. O policial, e aí qualquer tipo de policial, ele não pode deixar de atender o chamamento da sua obrigação. Mas é uma realidade que até antes da lei sanção, né, as infrações relacionadas à crueldade animal, elas eram consideradas de menor potencial ofensivo, uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Além da pena ser ridícula, não dava flagrante. O policial podia pegar, ter lá um parecer veterinário, levava para o delegado recepcionava, fazia um termo chama termo circunstanciado, liberava a pessoa, ia para o Ministério Público, porque é assim que está na Lei 9.099, Lei da Crime dos Menores Potenciais Ofensivos, dos crimes de menor potencial ofensivo. O que o Ministério Público fazia? Olha, conforme a lei, eu tenho que compor com o senhor. Então, componho com o senhor o pagamento de 3 cestas básicas por esse crime. O senhor topa? Topa. Ou então, componho com o senhor por 3 meses, 8 horas de serviço comunitário. O senhor vai prestar em algum lugar. Tudo bem? Componho. E aí, essa pessoa não tinha o nome lançado no rol dos culpados. Sim. Veja, ela não sofreu flagrante, porque se ele falava, não, eu vou comparecer para compor com o senhor, desculpa, ele realmente não tinha nenhum tipo de responsabilidade. Então você imagina, nesse caso aqui, essa situação é uma situação que ensejaria 3 cestas básicas. Depois a gente pode até falar de silvestre, que eu gosto também. Mas, por exemplo, matar uma onça também. Talvez um pouquinho mais, mas é no limite da pena, porque é um animal ameaçado. Mas não dá mais de 1 ano de detenção. Tá? Mas isso aí deixa para talvez outro podcast. Mas, enfim. Então, a polícia ela passa por esse processo de amadurecimento. Desde que, pelo período que eu fiquei na ambiental, nunca tive algum tipo de reprimenda ou de alguma orientação. Não podemos direcionar os esforços da polícia para não atender, porque crime é crime, a polícia tem obrigação de fazer. Exato. Tá? Agora, tem esses percalços. A pessoa ela não sente uma reprimenda estatal que corresponda com o crime que ela está cometendo. Né? E o policial, e detalhe, a gente pode até falar mais sobre isso, né? A gente ainda sofre de várias situações não explicadas pela lei, que é o suporte para o atendimento policial. Não basta o policial simplesmente ir lá, prender o autor, né? Prende o autor, agora com a lei de sanção, reclusão de 2 a 5 anos, não dá mais cesta básica, a pessoa não tem que passar por audiência de custódia, vai responder numa vara criminal. Um avanço importante. Enfim, a gente pode conversar mais daqui a pouco. Tem bastante coisa para falar. Enfim, mas o policial, ele pega aquele animal maltratado
às vezes cheio de sangue, machucado e tal, e pergunta quem que vai atender. É isso. O que eu faço com ele? Você sabe que uma das coisas que... Fica a dica, hein? Ampara, fica a dica. Uma das coisas que ainda tem, que me faz fazer o sangue correr na veia, vamos falar assim, é ter um projeto pequenininho, em que todas essas situações são resolvidas. Para falar, dá certo, agora eu posso expandir. Pensando lá de quem tem que atender a ocorrência, o que faz com o animal, como transporta, quem é o veterinário que vai atender. Porque o animal, a própria lei diz, né? For cão e gato, não pode ser devolvido mais para o autor do crime. Perfeito. E aí vai parar na mão de um monte de voluntário, graças a Deus que tem. Mas é uma dependência que de verdade deveria ser responsabilidade estatal. Sempre falo isso. Mas de qualquer forma, é esse modelo. Então, veja, querendo ou não, e eu comandei batalhão, eu falo com bastante tranquilidade, muitos policiais e muitas ocorrências de maus tratos aos animais. E a pergunta é, o que eu faço com o bicho? E como tem várias ocorrências que não são de animais, porque atende todos os tipos de... Você não pode, entre aspas, né, com cuidado que vocês têm que entender, permanecer com uma viatura à disposição o dia inteiro para resolver uma ocorrência de um animal. Não que não seja importante. Mas tem homicídio, tem roubo, claro, tem estupro, e aí vai. Necessidade. Tem necessidade. E a gente não tem a quantidade de policiais que a gente gostaria de ter, de viaturas operando. E quando a pessoa liga o 90, como todo mundo aqui conhece, você quer atendimento. Em 2 minutos, em 1 minuto agora, porque eu estou precisando. E aí a viatura, ela está correndo atrás de um veterinário. Aí, várias vezes, como aconteceu comigo, eu paguei o veterinário, do bolso. Tudo bem. Consegui dar atendimento para aquele bicho. Não pode ficar aqui porque eu tenho que fechar o veterinário. O veterinário já está fazendo o que é possível. E aí, para onde eu levo o bicho? Então, são situações que, assim, você perguntar, Robson, mas como é que vocês resolvem isso? 100% das vezes com atendimento de ONGs. O Estado, polícia, 100% das vezes depende de organizações não governamentais. Esse é um gargalo que inviabiliza muito atendimento. Não tenha dúvida, inviabiliza atendimento. Por isso que eu penso, se a gente tivesse um modelo que funcionasse, pequenininho, para fazer funcionar, com recurso público, se possível, e que a gente pudesse dar esse ciclo, quanto tempo demora, os requisitos, o que faz com o bicho, quem vai cuidar, para onde vai, papapá, você teria um atendimento mais direcionado e mais correto. Então, assim, em relação à polícia, tudo que chega no 190 tem atendimento. A diferença é o tempo do atendimento. Isso é uma coisa... A prioridade. É a prioridade. Ninguém vai ficar priorizando ou tirando a prioridade. Mas, às vezes, a gente não consegue atender a ocorrência daquele dia. E aí, você chega um dia depois, resolve. Então, são esses gargalos que, assim, o que eu percebo da década de 90 para cá, muitos passos a gente foi dando. Eu tive a honra de escrever os enquadramentos para auto de infração ambiental por crueldade animal no estado de São Paulo, que hoje é aplicado pela Polícia Ambiental, e socializar isso com muitos estados que me perguntavam, etc. Então, a coisa foi evoluindo. Quando eu entrei, não tinha auto de infração, a gente passava para a zoonose. Depois, nós começamos a atender esse tipo de ocorrência, melhoramos o atendimento, qualificando os policiais, criamos auto de infração ambiental, e hoje está super consolidado. A gente atende. Por que a gente não atende mais? Por falta de estrutura. Isso é uma situação, não é da polícia, é do Estado. E não é do Estado de São Paulo. É do Brasil. Tá? Então, assim, a teoria do elo, ela fundamenta muito uma decisão institucional de atendimento desse tipo de ocorrência. Não é só também porque é crime, mas porque você sabe que a polícia, estou falando como tem que ser, ela tem que pensar em prevenção primária. O que é prevenção primária? É você adotar providências de modo a evitar o crime. Se o crime já aconteceu, isso vira um dado estatístico que é ruim para a segurança pública e gera uma percepção de insegurança. O que eu tenho que batalhar enquanto estratégia institucional de qualquer polícia? Evitar que o crime aconteça. Por isso que a gente fala brincando, mas assim... É ir além, né? Rua escura, não pode. A rua tem que ter iluminação para as pessoas se sentirem escuras. E aonde a rua é clara, tem menos crimes do que onde é escura. Um exemplo. Então, assim, se eu atendo uma ocorrência de maus tratos aos animais, tem uma vítima, que é o animal, mas se eu não atender, pode ter uma vítima humana. Então, esse processo de amadurecimento indica
né, que é um assunto que a polícia vem cada vez mais se sensibilizando e atendendo. Pode melhorar, Sim. como sempre. Temos um longo caminho pela frente nesse sentido. Mas é um... Hobbs, você falou sobre o papel do médico veterinário, enfim, na elaboração de um laudo para comprovação de maus tratos, né? É obrigatório que o médico veterinário se manifeste ou faça uma denúncia quando a constatação de maus tratos, Rô? O veterinário, na verdade, ele é muitas vezes a porta de entrada, né, num diagnóstico aí de maus tratos. Então, um animal que chega à clínica veterinária, seja encaminhado pelo próprio agressor, seja levado pelo próprio agressor ou por alguém da família, o veterinário vai ter contato com aquele animal e ele vai ver muitas vezes que as lesões daquele animal são lesões não acidentais, que a gente chama, né? Esse é o termo correto de falar. Então, é muito comum, por exemplo, né, ter um agressor da família, dar um chute no cachorro e depois esse cachorro fica mal. Obviamente, esse cachorro é levado no veterinário e quando chega no veterinário, o histórico ele é muito inconsistente. Ah, meu cachorro caiu da cama, o meu cachorro saiu do portão e foi atropelado. E quando o veterinário vai examinar, ele percebe que aquilo não condiz com a história dada durante a anamnese. O veterinário, estando diante de uma situação onde ele desconfie de um maus tratos por algum membro da família, o ideal é que ele converse, tente entender um pouco mais a situação e faça a denúncia. Hoje existe uma resolução, a resolução 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. É uma questão que regulamenta o papel do médico veterinário e o médico veterinário tem o dever de prevenir, coibir maus tratos e denunciar maus tratos quando ele estiver diante de um caso de violência. E essa denúncia ela pode ser anônima? Essa denúncia, pela resolução, ela tem que ser feita junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Tá. O Conselho Regional recepciona essa denúncia e o Conselho Regional é, na verdade, o responsável por encaminhar essa denúncia aos órgãos de polícia. Então, né? não necessariamente esse veterinário ele vai ser exposto. Não vai ser exposto. E ele pode também, como pessoa, como cidadão, ir numa delegacia denunciar. Tá? Então, dentro do Código de Ética Veterinária, ele tem a obrigação de denunciar para o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Mas como cidadão, ele tem o dever, né, a ética de denunciar também. E é muito importante o papel do veterinário, inclusive nos laudos, né, periciais de outros casos, né, que ele não esteja envolvido dentro da clínica, mas que ele for chamado para fazer esse laudo. Então, são situações distintas, né? Existe, enfim, a constatação, a averiguação do animal, né, submetido a maus tratos numa simples consulta de rotina, digamos assim, né? Quando esse animal ele vai, né, ali para a clínica, enfim. Ou quando, no caso, um policial procura a ajuda, né, de um médico veterinário para, no caso, a concepção deste laudo. Você estava comentando sobre também o policial, ele poder... enfim, já ter um pré-laudo ou algo nesse sentido? No mundo ideal, né, as equipes de polícia deveriam ter um médico veterinário permanentemente com eles. Então, sai uma diligência com os policiais e com o médico veterinário para fazer uma primeira avaliação in loco, né, se há realmente um caso de maus tratos, se é um caso de violência, se é um caso de negligência, se é um caso que pode ser contornado, uma falta de informação, uma falta de recursos. Nem tudo é uma violência deliberada. Grande parte dos problemas que a gente tem no nosso país, ele advém de uma falta de informação, né, de uma vulnerabilidade socioeconômica dos tutores. Então, muitas vezes ele não tem comida para dar para os seus filhos, não vai ter comida para dar para o cão. Aqui a gente não está falando de violência deliberada, né? A gente está falando de negligência. Então, no mundo ideal, essas equipes teriam que ter um médico veterinário para atestar, para fazer um levantamento. Hoje existem alguns protocolos de avaliação de bem-estar animal, o mais famoso é o PPBEA, que foi desenvolvido na Universidade Federal do Paraná pela professora Carla Molento. E esse protocolo, ele auxilia qualquer pessoa, não só um médico veterinário, a fazer uma primeira triagem, uma primeira avaliação. Então, ele vai avaliar o ambiente, ele vai avaliar o estado nutricional do animal, o estado de saúde do animal, o comportamento do animal, e ele vai fazer uma graduação ali, onde ele diz, realmente é um caso constatado de maus tratos, necessita abrir, né, um boletim de ocorrência. Tem alguns casos que ele vai escrever uma ocorrência, vai voltar depois de alguns dias para ver se aquele tutor mudou as coisas do ambiente. E tem alguns casos que ele vai falar, não, aqui é um caso só que a gente precisa orientar. Tá. Quando é caso de violência deliberada, um animal foi esfaqueado, o animal foi chutado, enfim, aí realmente o animal tem que ser retirado daquele local. Só que não são todos os municípios que têm equipes que têm disponível esse protocolo, né? Não são todos os municípios que têm disponíveis veterinários para fazer
o uso desse protocolo, ou mesmo para fazer a perícia. Ou até mesmo profissionais que tenham conhecimento sobre o que fazer nesse sentido. Exatamente. Essa é uma área muito específica, a medicina veterinária legal, assim como existe a medicina legal, né, onde faz todos os laudos. A gente tem a medicina veterinária legal, uma área relativamente nova também no Brasil. A gente tem mais ou menos uma década e meia, 2 décadas aí de veterinários especializados em medicina veterinária legal, que tem essa competência para fazer. Mas uma primeira triagem, uma primeira avaliação é possível ser feita seguindo esses protocolos já estabelecidos. Deixa eu só acrescentar, porque tem um pouco histórico Claro. Eu, em algum momento, mais de 10 anos, eu acho, eu fui participar de um evento em Goiás. E lá vi a Carla Molento falar sobre esse protocolo. Aí pensei comigo, poxa vida, se a gente está querendo amadurecer o processo de atendimento de ocorrência, e veterinário é um gargalo, hein? Inegável. Por que a gente não tenta ver um processo em que a gente tem um score, que é isso que a Rô falou. Então, o policial, ele tem que ter um treinamento, não é qualquer policial, mas pelo menos ele consegue acompanhar o que significa aquelas visões que o policial tem que ter, comparar com o que está escrito aqui em relação aos animais, né? Bom, enfim, peguei um avião dali, falei com a Carla, não conhecia a Carla, peguei um avião, fui para Curitiba, e ela não tinha tempo, me atendeu no aeroporto. Eu falei, você pode vir no aeroporto? Então, eu fui para o aeroporto. E aí... Obstinado. Nós estabelecemos um protocolo de detenções polícia ambiental com a Universidade Federal do Paraná. E a Janaína, que estava fazendo a tese de doutorado em relação a esse protocolo, aplicou na Polícia Ambiental de São Paulo. E a partir daí a coisa, penso eu, é o processo de amadurecimento, né? Ninguém toparia fazer uma coisa como essa se não acreditasse que isso é a coisa correta a fazer. E hoje a gente aplica. A Polícia de São Paulo aplica esse protocolo. E isso eu vejo, né? Eu sigo as meninas, a Carla, a Janaína e outras. Isso tem sido difundido. Eu ia perguntar isso agora. Além de São Paulo, quais as principais regiões? Eu não sei exatamente para afirmar aqui, mas eu vejo direto o pessoal difundindo esse protocolo. Porque o protocolo, ele é muito bom. Porque, olha, para falar a verdade, assim, sem desmerecer, mas posso quase que afirmar, mais de 90% das denúncias de maus tratos aos animais não é maus tratos, não caracteriza. É cachorro que late demais, o vizinho reclama, blá, blá, blá. Então, o policial chega, nós não somos veterinários, chego lá, vejo um cachorro que ele tem uma compreensão física pela raça muito magro. Tá maltratado ou não tá? Às vezes não é maus tratos, não caracteriza. Então, são vários critérios que em conjunto você vai preenchendo o score. Se der um score X, atenção, se não der, é crueldade, enfim. E aí, se der, a gente vai atrás de um veterinário. E só para acrescentar, por que precisa de um veterinário? Por que precisa de um veterinário? Porque nós estamos falando de direito penal. No direito penal, se pune as pessoas ou com restrição de direitos ou com restrição de liberdade. No direito penal, é o Estado, por meio do Ministério Público, que tem que provar que aquele crime aconteceu e que aquela pessoa ela é a autora daquele crime. Então, se não tiver um parecer de um profissional habilitado, e aí eu estou falando de um médico veterinário, então eu posso, no meu boletim de ocorrência, com a minha visão, dizer o seguinte, olha, o cachorro encontra-se com o rabo cortado. Tudo bem, eu sou policial, mas se não tiver o veterinário que fala os termos técnicos e que aquilo provém de um corte que foi utilizado de forma X com um instrumento Y, que é a medicina veterinária legal, não vale. E a pessoa é absolvida. Então, tem que ter esse parecer, a gente depende do veterinário. Isso não é só para o direito animal, é para qualquer situação. É um trabalho multidisciplinar. Sem isso, não dá certo. Acho que, até puxando do que você falou, vale a gente citar, né, a pesquisa que a gente fez recentemente, né, com a proteção animal envolvida aqui pela Ampara, né, onde a gente enviou o questionário para as protetoras que são cadastradas. A gente tem uma rede de proteção animal muito grande. A gente ainda pretende atingir mais pessoas. A ideia é realmente fazer com que esse questionário acesse o máximo possível, né, de protetoras, ou enfim, da nossa rede de relacionamento. Quais profissionais, então, seriam incluídos, né, nessa necessidade? Só médicos veterinários e policiais? Ou não? Eu acredito que um programa completo, ele inclui uma equipe grande multidisciplinar, né? Quando você for pensar em prevenção da violência doméstica, prevenção da violência contra os animais, você tem que atuar junto com os assistentes sociais, aquelas pessoas que visitam, né, as famílias, os lares, principalmente os lares com maior vulnerabilidade social.
Ele consegue predizer, né, se ali está tendo algum conflito muito grande que vai gerar uma violência doméstica, que vai gerar uma violência contra os animais. Então, os assistentes sociais, eles têm esse olhar, eles acompanham aquela família e se eles começam a averiguar que está acontecendo alguma coisa muito importante ali, eles vão acionar outras instâncias, né? Os agentes de saúde, né, os agentes de saúde também que visitam casa a casa e começam a criar um vínculo com os chefes de família, né? Eu acho que existem várias aí pessoas, psicólogos, psiquiatras, né? Existem problemas que vão além da questão de uma violência que não tem uma causa de base, né? Existem psicopatas, realmente, que precisam ser tratados. Por favor, Robson. Só para, assim, eu sou o cara dos gargalos, né? Por favor. Como é que conecta tudo isso? Veja, você tem uma dificuldade de ter controle sobre a codificação da ocorrência. Deixa eu explicar para as pessoas. Cada vez que você liga 190, você tem um atendente que anota a ocorrência. E depois você tem um despachador, que é quem pega a ocorrência e despacha para a viatura. Né? Isso tem registro. Né? A Polícia de São Paulo é muito evoluída sobre esse ponto. Mas sempre tem, como eu digo, espaços de aperfeiçoamento. Né? Até hoje a gente não tem uma codificação adequada para maus tratos aos animais, tipo de maus tratos, né? A situação, etc. E muito menos uma relação dessa informação com essa equipe disciplinar. Porque normalmente, falando de assistência social, é do município. Quem normalmente atende a ocorrência, tem município também, guarda municipal, tem. Mas quem aqui em São Paulo, falando do Estado, mais atende é a polícia, porque é crime. As coisas se falam? Não se falam. Então, a importância de entender a teoria num contexto mais amplo, não é? Se o policial, ele pode chegar, atende a ocorrência, prende a pessoa, conduz o animal para algum lugar que a gente não sabe exatamente, cada um tem a sua regionalidade. Isso se fala com assistência social? Olha, teve uma ocorrência de maus tratos aos animais, eu percebi que a família toda tem medo de falar em relação ao autor do crime. Lá, quando eu fiz a pesquisa em 2000 e alguma coisa, eu sugeri toda ocorrência de maus tratos aos animais atendida pela polícia deveria gerar cópia do boletim de ocorrência para assistência social. Acontece? Não acontece. Não tem essa relação. Então, esse é um gargalo, porque exige uma equipe multidisciplinar se quiser tratar do assunto de forma como tem que ser tratado, né? Como prevenção. E evitar também outros crimes, né? Que eu falei, crimes piores, né? É uma questão bem complexa. Nossa, total. Quando a gente olha, né, a dimensão disso e a necessidade, né, de envolvimento, né, da sociedade, enfim, dos agentes públicos, da força policial, dos médicos veterinários, enfim, temos um longo caminho pela frente. Mas por entender justamente a importância desse tema, é que o Instituto Amparo Animal resolveu levantar essa bandeira e trazer esse tema para dentro para a gente trabalhar em formato de campanha, de sensibilização da população no geral, né? E a gente teve uma vitória recentemente, né, em relação a isso, a um projeto de lei que, inclusive, nossa querida Rosângela que escreveu, né? Muito bom, parabéns. E a gente recebeu essa notícia maravilhosa de que o Brasil adotará a semana de sensibilização sobre a teoria do elo, né? Que existe essa semana em vários lugares do mundo. Rô, você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso? De onde que surgiu essa ideia? Sim, na verdade, nos Estados Unidos existe uma semana, acho que é a terceira semana de abril, todos os anos, né? Eles chamam a atenção de diversos setores da sociedade para essa questão. Quando a gente cria uma semana, não é uma semana de comemoração, na verdade é uma semana de conscientização. As pessoas precisam, primeiro, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam o problema para a gente criar soluções para combater esse problema. Exato. E todo mundo precisa saber, né? Todo mundo precisa saber que os animais fazem parte de um ciclo de violência, que eles são vulneráveis, que quando as pessoas, né, são violentadas, os animais estão em risco, quando os animais são violentados, as pessoas estão em risco. E todos precisam saber desse problema para também tentarem prevenir e combater. Né? Então, os órgãos de polícia, os médicos veterinários, a sociedade em geral, as famílias, Ministério os Público, educadores, Poder Judiciário. Exatamente, Perfeito. OAB, Ministério Público. Então, existem vários aí atores que precisam saber disso. E essa semana vai ser importantíssima para conscientizar as pessoas. Pouquíssimas pessoas sabem, né? Na própria pesquisa que a Ampara fez, a gente vê que uma grande maioria das pessoas que responderam a pergunta, você já ouviu falar da teoria do elo? Responderam que não.
né? Quase que 90% das pessoas responderam que nunca tinham ouvido falar dessa teoria. Aí vem a importância realmente de um projeto de lei, de uma lei como essa, instituindo essa semana. Inclusive, para quem estiver assistindo, né, o podcast, a gente tem no link da bio, da página do Instagram, né, da Ampara Animal, a gente tem lá, que é o questionário, né, o formulário onde as pessoas elas podem entrar e preencher para nos ajudar, né, para a gente colher esses dados e ter mais informações sobre as casuísticas, né, relacionadas à teoria do elo, que falam principalmente da violência doméstica, né, que a gente fala muito, a sua maioria são mulheres, em sua maioria, né, a rede de protetoras que fazem parte do nosso relacionamento participaram ativamente dessa pesquisa. Então, a ideia é que a gente consiga mais pessoas, né, que a sociedade contribua e traga para a gente esses dados. São extremamente importantes para a gente ter, enfim, dados para trabalhar da melhor forma possível, seja no treinamento dos médicos veterinários e policiais, seja na sensibilização dos temas relacionados à problemática com a sociedade e tentando trabalhar de forma preventiva no combate à violência. Isso mesmo. E olha que interessante, a gente estava falando de gargalo, e eu falei de codificação. As pessoas talvez não consigam entender o que significa isso. Por exemplo, quando você quiser saber qual é o dado científico em relação a maus tratos aos animais no Brasil, você não tem. Uhum. Mas, por exemplo, você tem dados de estupros que acontecem no Brasil. Em 2022 foram 74.930 estupros. Nossa. No Brasil. Aí as pessoas que dado triste. E isso é do Fórum Nacional de Segurança Pública, uhum. Que são dados colhidos cientificamente. E é isso que eu gostaria, que eu acho que era interessante, todos nós gostaríamos de ter, dados sobre maus tratos aos animais. E a pessoa pode perguntar, mas o que isso tem a ver comigo? Exatamente o que nós estamos tratando aqui, que é a teoria do elo. Uhum. Você tem animais que passam por processos de estupro e que a pessoa passa a estuprar as pessoas, uhum. e pessoas que estupram pessoas que passam a estuprar animais de estimação. Uhum. Então, isto é entender os dados e ver como evitar que essas situações continuem. Exato. Mas é difícil de conversar sobre esse assunto. Sim. Mas puxei esse tema que é árduo, que é difícil para as pessoas conseguirem entender o que significa a teoria do elo e como ela pode contribuir para salvar pessoas e animais desses crimes. Se puder resumir, é isso. É isso. É exatamente o que você disse. Então, inclusive, as pessoas podem esperar que a gente está para lançar uma campanha, né, que é uma das etapas de todo esse projeto que contempla várias ações, várias ativações, né, e que a ideia é massificar a informação sobre a teoria para que realmente ela esteja ao alcance das pessoas e, consequentemente, a gente possa cobrar do poder público iniciativas e uma organização nesse sentido para que a gente não chegue no extremo, né, que os casos, enfim, possam ser prevenidos. Eu sou policial aqui, né, então eu tenho que dar exemplo de polícia, né, uhum. Só para chamar a atenção é um assunto um pouquinho diferente, mas que tem muito a ver, né? A gente estava falando sobre casos, como é que começou a pesquisa fora do Brasil e etc. Eu queria só comentar que o FBI, né, todo mundo gosta de assistir CSI, uhum. não é? O FBI usa, desde a década de 70, informações sobre o elo. E normalmente relacionadas não apenas a serial killers, mas a pessoas que cometem crimes seriais, que podem ser também estupradores, uhum. dentre outros. Então, como é que eles usam isso? Né? Como é que eles usam isso? Eles, numa determinada região, você tem crimes acontecendo e você não tem informação de quem é o autor, só sabe que tem a vítima. Ou porque ela morreu, ou porque a vítima foi estuprada e ela não sabe quem foi o autor. Uhum. Como eles começam? Eles têm, dentro de uma determinada região, um perímetro que eles costumam estudar e começam a levantar fichas de quem tem passagens por crueldade animal. E começam a investigar essas pessoas. E isto é um método oficial do FBI. Não é porque aquele agente gosta de estudar. Não, é um método que está nos protocolos do FBI. Então, como nós podemos evoluir a partir do momento em que a gente tiver dados, codificações de ocorrência, sistemas unificados de informações que, às vezes, o cara comete crueldade na Bahia, vem para São Paulo e vice-versa. Hoje, os sistemas não se conversam. É muito difícil, né? Então, assim, a gente tem muitos passos a dar e eu só chamei esse gancho exatamente para as pessoas perceberem que isso é um amadurecimento, uma evolução que a gente pode chegar lá.
Inclusive, para quem tiver mais interesse, né, existem alguns documentários, algumas séries que abordam o tema, como, por exemplo, Don't Fuck With Cats. Né? Nossa. Esse foi muito emblemático, assim, para mim. Me marcou bastante. E acho que, enfim, é acessível, né, para quem quiser assistir. É muito forte, mas eu acho que é um choque, mais uma vez, é um choque de realidade necessário, né? Principalmente para quem trabalha na área. Vocês se lembram de algum outro? Eu acho que... Não me lembro de documentários falando da teoria do elo, mas a gente vê muitos, infelizmente, muitas séries falando de serial killers e mostra exatamente isso que já foi comprovado, né, por trabalhos feitos fora do Brasil. 99% dos serial killers começaram a fazer crimes contra animais e depois passaram a fazer crimes contra pessoas. Exato. Então, isso é muito... E assim, é importante dizer que isso é um problema complexo, não é um problema só do Brasil, é um problema que atinge todo o globo. E a gente precisa realmente de muito estudo. Então, é louvável essa pesquisa nesse sentido de diagnóstico, né? Qual é a realidade do Brasil? Será que tem alguma particularidade diferente que outra realidade que acontece em outras partes do mundo? Para a gente poder combater, né, prevenir esse problema aqui no Brasil, sabendo a nossa realidade. Né? Da onde vem essa violência. Que tem um problema de educação, né? Exatamente. A gente estava falando aqui em off, né, sobre a pesquisa. Exatamente. E me parece que a pesquisa indica que a maior parte dos autores tem baixa escolaridade, né? Pelo que eu... Exatamente. E isso eu também confirmei numa pesquisa que eu fiz em 2014. Mais de 90% dos autores não tinha nem o ensino fundamental. Então, a escola também tem que servir de um ambiente para a pessoa aprender, porque ela às vezes não aprende em casa. Ou quando aprende, aprende errado. Né? Então, a escola também, e é muito importante esse dado, também tem uma área de educação que precisa estar sensibilizada com esse tipo de assunto para colaborar com as crianças e com os adolescentes. E a questão de saúde única, né? A gente vê na pesquisa que grande parte também dos autores, né, dos crimes contra os animais, da violência contra os animais, são pessoas que sofrem de alcoolismo, de dependência química. Então, aí a gente vê como essa questão da teoria do elo é complexa e como ela está inserida dentro da questão de saúde única. Né? A gente precisa tratar essas pessoas. Se você tem uma pessoa psicopata que está maltratando crianças, animais, enfim, essa pessoa precisa ser tratada. Né? Então, é muito complexo, é muito desafiador, mas eu acho que é um trabalho lindo que a Ampara começou e agora a gente tem... Se tivesse resolvido, a gente não estava aqui, né? Isso. Essa que é a verdade. Estamos juntos nessa, justamente para trazer o tema de forma palatável, né? Porque realmente é muito complexo, né? Para a sociedade, de uma forma geral, entender e poder contribuir, né, diretamente. Bom, então, para a gente fazer um arremate final aqui dessa conversa maravilhosa, intensa, como que as pessoas que estão assistindo esse podcast, elas podem contribuir? Eu acho que as pessoas têm que entender, primeiro, que existe essa teoria, esse elo, né, entre a violência contra os animais e a violência doméstica. E toda vez que elas estiverem diante de uma situação, né, que elas desconfiam, presenciem um ato de maus tratos, uma violência contra os animais, elas devem denunciar. É muito importante. Primeiro, para salvar aquele animal, para interromper aquela violência, para salvar a vida daquele animal, mas ela também vai estar salvando a vida de outras pessoas vulneráveis dentro daquela família. E para os médicos veterinários, a mensagem que eu deixo como médica veterinária é também estarem mais atentos a essa questão da violência contra os animais e denunciarem também aqueles casos que eles presenciarem dentro das suas clínicas. Eu acrescentaria que a pessoa ela tem que ter ideia da denúncia, ter as informações para poder transmitir bem, para o policial poder entender, porque às vezes as denúncias elas são... Você entenda bem qual é a espécie, mas especialmente, a pessoa que está denunciando não é policial. Lembra da teoria do elo que nós estamos falando? A tendência é que o autor seja agressivo. E às vezes a pessoa vai lá no muro, o senhor está maltratando o animal e etc. E aí sofre uma violência e ela passa a ser vítima também. Então o ideal é ter as informações, de forma adequada chamar a polícia e aí a mensagem para o policial. Atender aquela ocorrência não como aquela ocorrência isolada, mas dentro do contexto da família. Entrevistar as outras pessoas, ver se tem outras vítimas, etc. E nunca deixar de atender. Acho que isso é o papel que cabe a todos nós, né? Não se omitam. Não se omitam. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Imagina. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento aqui com o nosso público. Imagina. Essas pessoas, olha, vocês podem ver que eles vão voltar. Eles vão estar sempre presentes nas redes da Ampara. Inclusive, sigam Ampara Silvestre e Ampara Animal. Vamos falar de silvestres, que eu também gosto. A gente vai voltar para falar sobre isso, então. Muito obrigada mais uma vez, gente. A gente fica por aqui. Quem pode, Ampara. Não perca o próximo e fique ligado. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau.
Música